Salve, rapaziada, tudo jóia? Estamos começando mais um quadro Melhor da Vida, hoje com o nosso psicanalista Rony Santana. Tudo bom, Rony? Tudo jóia, Daniel? Obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez e discutindo sobre esse tema com vocês. E hoje é um tema muito importante, a gente vai abordar sobre a depressão, que é um dos males que aflige o mundo, né? Principalmente pós-pandemia, muita coisa aconteceu, muita gente entrou em depressão, famílias se acabaram por este problema, entre outros também. E com certeza vai ser um tema que vai tocar você, que vai falar um pouquinho com você. Então, primeiro, divulga aí para os seus amigos, manda para os seus colegas que você acha que precisa ouvir este conteúdo, que você acha que precisa conversar com um profissional. Com certeza, de algum modo, vai ajudar ele, beleza? Rony, vamos lá, cara. Depressão é o mal do É o século? mal do século segundo a OMS, né? OMS. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, fala que é o mal do século. E é visível aos nossos olhos, né? Todo mundo conhece alguém que ou já teve depressão, ou que tem a depressão. Todos nós hoje convivemos com a depressão no nosso dia a dia. Um colega de trabalho, um colega de escola, algum familiar. Então é visível isso, que de fato é o mal do século. Cara, você acha que se agravou mais quando veio a pandemia ou, na verdade, as pessoas deram a devida atenção a isso durante a pandemia e já existia esse mal? Olha só, o mal já existia. Antes mesmo da pandemia, nós estávamos perdendo muita gente com depressão. Mas a pandemia deu um foco principal. Por quê? Porque você tirou a pessoa da sociedade, do convívio da sociedade. O vovô não pode mais estar com o netinho, a criança já não pode estar mais na escola, e nós somos seres humanos que precisamos conviver, somos seres sociais. Precisamos conviver com próximos. Ou seja, nós temos que ver gente no nosso dia a dia. A pandemia, alguns lugares foram mais longos, outros nem tanto, mas as pessoas passaram encerrada 2 anos dentro de casa em alguns locais. Você imagina você 2 anos sem poder ver direito um familiar seu, só trancado dentro de casa. Então isso agravou e muito. Subiu ainda mais o índice de depressão, o índice de suicídio, o índice de ansiedade, o índice de pânico subiu assustadoramente. Você acha que aqui na América, de uma forma mais seletiva, a depressão ela é mais forte? Cara, se você pegar, por exemplo, o local que mais morre policiais por suicídio é aqui nos Estados Unidos. É mesmo, não sabia Inclusive a disso. cidade de Nova York é a cidade que mais policiais tiram a sua própria vida. Não sabia disso. Eu acho que isso está meio geral. Está meio geral. Porém, aqui nos Estados Unidos, vamos falar da nossa comunidade Uhum. que vive aqui. A maioria estão longe de seus familiares, estão longe do pai, da mãe, da esposa, do filho. O filho cresce longe do pai. Então, assim, e muitos aqui vivem encerrados em seus próprios quartos. E isso causa muito índice de depressão. E talvez nem seja diagnosticado. Então, os Estados Unidos têm um índice extremamente alto de depressão. Um dos países que mais apresenta índice de depressão é os Estados Unidos. E o Brasil, hoje não sei, mas até 2022 o Brasil era o número 1. Em 2022 o Brasil caiu para segundo lugar como um dos países que tem maior índice de depressão no mundo. Caramba, cara. E só para quem é leigo tentar entender, o que é a depressão? A depressão, ela é um estado profunda de tristeza. Aquela angústia, aquela tristeza que parece que não tem fim. Sabe? Você só quer ficar no seu quarto, encerrado, você não quer ver ninguém, você se sente totalmente inútil, você não sente prazer nas coisas do dia a dia, naquilo que te causava prazer já não te gera mais prazer. Então a depressão ela te faz realmente sentir uma tristeza que você não se sentiria no dia a dia. Por mais que você, por exemplo, tivesse a morte de um ente querido, lógico, você vai se entristecer muito por isso. Mas é passageiro. E a depressão ela não é tão passageira assim. A depressão é por algo que já passou ou vai passar? A depressão ela é uma mistura de ansiedade, porque a ansiedade é um sofrimento por algo que nem você está vivenciando ainda, com algo com medo, que é algo que você já está vivenciando no dia a dia. O medo e a ansiedade têm essa pequena diferença. E a depressão junta tudo isso. Junta medo, junta ansiedade, junta pânico. E isso
te causa uma depressão profunda, uma tristeza muito profunda. Não a depressão, que te causa uma tristeza muito profunda dentro de tudo isso. E, de certa forma, como eu identifico a depressão e quais seriam, assim, os sintomas a serem observados, né, pela pessoa ou por quem está próximo, para saber se ela está com depressão ou não? Porque, como você disse, pode ser só uma tristeza, né? Isso. Como pode ser a depressão? Pode ser a depressão. Quais são os reais sintomas, né? Olha só, é muito importante que os familiares fiquem de olho e não trate a pessoa doente, porque a pessoa de fato está doente, não trate como uma frescura. Tenta Entendi. compreender o estado da pessoa, isso é muito importante para a esposa, para o marido, para o pai, para os filhos, entender essa real situação, porque é algo que pode levar aquele ente querido seu. Uhum. Então não trate como se fosse um caso qualquer, fosse frescura, ou em caso de, vou falar aqui de cristãos que na igreja é tratado como se fosse, não são todos, algumas igrejas tratam isso como demônio, isso é muito importante, tratar de fato como uma doença mental. Segundo ponto, vamos entender quais o diagnóstico para você entender o que é depressão. Primeiro é um estado de tristeza profunda. Você vai ficar 2 semanas acamado ali que não quer saber de mais nada. E você, fisicamente, você não está doente, então não teria motivo para você ficar numa cama. Mas a tristeza é tão grande que você só quer ficar trancado no seu quarto, no escuro. Mas aí você tem vários sintomas. Fadiga. Você está muito fadigado, você faz qualquer coisinha, você se sente muito cansado. Você está esgotado mentalmente. Perda do prazer, como eu disse, prazer em coisas, por exemplo, você gosta muito de ouvir um estilo musical. A música, ela nos causa prazer. E aí você já perde aquele prazer de ouvir aquela música que você tanto gostava. Prazer de pintar, prazer de brincar com os teus filhos, isso nos causa prazer. E quando você faz essas coisas do dia a dia, que já não te causa mais prazer, é um sintoma que de fato você pode estar com depressão. Você falou na tristeza e depressão. Qual é a diferença entre os dois? É fácil de identificar a tristeza, vou te dar um exemplo. Você perdeu alguém muito querido na sua família. Correto. E você se entristeceu, lógico. Por aquilo dali, você vai chorar, você vai se angustiar, você não quer ver ninguém. E você fica lembrando, poxa, se não tivesse acontecido isso, eu não estaria assim. Então essa é a diferença, porque a depressão, ela não tem motivo aparente. Por que eu estou triste? Não tem motivo para eu estar triste. Até tem uma brincadeira no Instagram, o pessoal fala assim, se eu fosse num psicólogo, ele fala assim, você tem 2 mãos? Tenho. Você tem uma cabeça boa? Tenho. Tem 2 pés? Então vai trabalhar. Trata como se fosse frescura de fato. Mas a questão é, aparentemente você não tem motivo para estar triste. Então essa é a diferença. A tristeza, ela te dá um motivo para você estar triste. A depressão, ela não te dá motivo para estar triste. Você simplesmente está triste. Porque o seu cérebro, de alguma forma, está danificado. Dá para colocar mais ou menos essa diferença? Sim, não, Dá para entender? eu entendi. Mas, assim, por exemplo, eu sou um cara que sou muito envolvido com o meio do esporte. E eu acompanho muito as minhas taxas hormonais e tal, a testo. E eu sei que quando a minha testo tá baixa, eu me sinto mais sonolento, mais triste, mais cansado para fazer as coisas, desanimado. Como fazer para não confundir isso, sabe? Porque eu acho assim, às vezes o cara, ele não tá nem em depressão e nem triste, ele tá com hormônio em baixa, sabe? Baixa autoestima, vamos assim dizer. Não é realmente a parte Taxa hormonal hormonal. dele não tá Não tá legal. 100%. Como que eu faço? Eu tenho que identificar lá e fazer um exame médico? Como que funciona Se isso? você tá aparentemente com sintomas de depressão, fala com a tua família e fala, olha, é bom a gente dar uma ida no médico fazer os exames. Ok. Você vai no médico, vai fazer os exames e ele vai identificar, vai te pedir vários exames de sangue, vai te fazer uma radiografia cerebral e quer identificar qual é o seu problema. No caso de perdas hormonais, é visível, você faz um exame de sangue, você vai ver que está faltando testosterona, que eu sou bem difícil para falar essa palavra. Tá faltando. Pode falar texto. Pode falar texto, tá faltando texto na sua vida. Então, no caso da mulher, progesterona. Então, é fácil de identificar isso hoje. Hoje está bem mais fácil. Você imagina 100 anos atrás que não tinha como fazer isso. Sim. Então, aí englobava tudo, o cara tá louco. Ou então, tratava muito antigamente como melancólico. Sim. As mulheres melancólicas, sua mulher é melancólica. Na verdade, estava com depressão e nós não tínhamos este conhecimento, né?
Sim, a depressão ela pode te levar a alguma síndrome de pânico. Ela tem a síndrome de pânico junto. Ah, é? Ela tem a síndrome do Quais pânico são junto. as síndromes do pânico aparentes? Porque assim, a síndrome do pânico, o que que ele é? É um medo estarrecedor. Ok. É um ataque estarrecedor de medo. Quais são os tipos de síndrome do pânico? Veja bem, o principal deles é o medo. Mas você vai ver, por exemplo, sintomas. Você vai ter taquicardia, você vai ter boca seca, você vai ter tremedeira no corpo. Não, não, calma aí. Medo de quê? Essa é a minha Na dúvida. verdade, assim, de tudo. Tudo? Medo de. A principal sintoma do pânico é o medo de ter medo. Porque o ataque do pânico é tão grande que você começa a evitar. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Eu te falei que eu fui no mercado um dia e eu tive um ataque de pânico. Sim, Então, qual era o meu próximo passo? Não ir nesse mercado. sim. Porque meu cérebro vai falar assim: naquele mercado você vai sentir medo. Ele é um gatilho, Ele é um né? gatilho. Então, na depressão você vai ter vários ataques assim. E a pessoa evita de ir naquele local, porque ali ele associou aquele local ao medo que ele sentiu. Então você tem medo de ter medo. Eu tenho medo de ir lá porque lá vai me causar isso. Uhum. Entendeu? E dentro da depressão engloba isso daí. E outro problema sério da depressão é que a sua imunidade baixa muito. E aí pode entrar outras doenças. Seu corpo fica mais frágil. Então, como você não se alimenta bem, você não está comendo bem, ou está comendo em excesso, ou não está comendo, porque a depressão tem essa divisão. Às vezes você come demais, às vezes você come de jeito nenhum. Então, se você não come, o seu corpo vai ficar fraco, automaticamente. E isso é uma porta para outras doenças entrar, uma anemia, entre outras. Vai vindo doenças no seu corpo devido à depressão. Entendi. Ainda sobre os pânicos, eu lembro que eu era criança e eu nasci no interior de Minas, né? E às vezes a gente ia pra igreja com a minha avó e tinha uma casa que minha avó passava, que era de uma amiga dela, e o filho dela tinha um pânico no qual ele não saía do quarto. Então ele ficava trancado dentro do quarto. Então era uma síndrome do pânico com pessoas, ele não De queria ter. aglomeração de É. pessoas. Então esse era uma síndrome do pânico. Existe uma outra, por exemplo, um pânico, às vezes a pessoa ela consegue sair na rua, ela consegue ver outras pessoas, mas tem um específico pânico ali para ela. Existe algo, talvez como eu posso dizer, uma lembrança ruim. Veja bem, nós temos que saber diferenciar o que é pânico, do ataque de pânico da síndrome do pânico. Oh, ok. O ataque de pânico é aquela coisa assim que você não está esperando. Lógico, você passou por uma situação difícil e te causou muito medo. E aí você tem sintomas daquele medo. Por exemplo, você tem um ataque cardíaco. Meu exemplo ali, parecia que eu ia ter um infarto. Eu tenho um exemplo para te dar que foi o meu quando eu te contei que eu capotei, eu não, né? O motorista da empresa capotou Sim. com o carro que eu tava. E eu sempre tive o costume de ir cochilando aqui no carona. Eu meio que Aí desligo ali e acabou. vou tranquilo, vou tranquilo. Pós-capotagem, Nunca mais. eu não conseguia. Eu tentava, encostava o olho assim, aí qualquer troca de faixa eu abria o olho e ficava olhando assim, sabe? Então me acionou um alerta. Cara, então, na empresa que eu trabalho, eu sofri um acidente de carro, onde o motorista ele capotou. E eu tinha um costume de ficar dormindo, assim, cochilando, durante as viagens de um trabalho para o outro, ou voltando do trampo que a gente estava. E eu percebi que após isso, eu não consegui mais ficar tranquilo ali cochilando. Então, qualquer troca de faixa, eu lembro que eu abri o olho assim, conferia, estava tudo certo. Então, você teve um pânico por causa do acidente, certo? Perfeito. Quando você quer evitar que você fique na mesma situação, porque vai te gerar um medo. Se eu dormir, pode acontecer outro acidente. Ou seja, isso já é a síndrome do pânico. O pânico foi por você ter sofrido um acidente, certo? Te causou um medo. Um medo aterrador de vou morrer e tal. Agora, a síndrome do pânico muda isso. Faz você mudar o seu estilo de vida. Muda comportamentos. Você já não dorme mais. Por que você já não dorme mais? Porque te gerou, aí está transformando o pânico, o ataque de pânico, em uma síndrome. Então você começa a mudar esse comportamento pessoal seu devido a uma situação da sua vida. É o exemplo do seu amiguinho que você falou que ele ficava trancado no quarto
com medo de aglomeração. Então, mudou o comportamento dele porque aconteceu alguma coisa com ele em um momento que ele estava em um aglomeramento de pessoas. Então, quando acontece isso daí, essa é a síndrome do pânico. Você muda o seu estilo de vida por causa de situações que você passou na sua vida que te causou medo aterrador e você já não quer mais viver com aquilo. E nós precisamos tratar isso daí. É possível ou existe alguma síndrome onde a pessoa ela tome pânico de ambiente familiar? Por exemplo, não consigo ficar no mesmo lugar que os meus tios estão, onde o meu avô já viveu, alguma coisa assim? Então, não é o local, é o que aconteceu naquele local. Mas nós associamos a algo visível. Uhum. O que me... Por exemplo, vamos dizer lá na infância, lá eu era maltratado na minha família. Então eu não quero voltar naquele local, porque aquele local me lembra algo que não foi bom para mim. Uhum. E ela desenvolve uma síndrome do pânico. Você quer mudar o seu estilo de vida, quer mudar a sua vida por causa daquela situação. Eu não volto mais lá, por exemplo. Eu não volto mais na casa da minha avó, porque lá eu passei isso. Então você causa aquela... a síndrome do pânico é essa mudança de sua rotina de vida, por medo de sentir aquele medo novamente. Às vezes nem aconteceu nada. Às vezes nem chegou a acontecer nada, mas te causou muito medo. Você teve um ataque, vamos dizer, por exemplo, eu te citei o exemplo do mercado, que eu vi no mercado, ia sair e me deu aquele ataque. Antes de eu sair, eu desliguei o carro e me deu aquele ataque, ou seja, no natural eu não voltaria mais nesse mercado, certo? Por quê? Porque ali me causou um pânico. E é o mercado que eu ainda compro ainda. É o que eu mais lembro, porque eu já sei onde estão as coisas, então nós somos homens, somos bem práticos, né? Uhum. Você chega, pega o que você precisa e vai embora para casa. Então eu não gosto de mudar de mercado por causa disso. Já sabe onde já sei onde tá as coisas. Eu fico perdido no mercado e aí eu fico apavorado. Então eu já sei onde estão as coisas. E já vou lá direto. Então, assim, eu não tenho problema em voltar nesse mercado. Se for em um novo, tem algum problema? Não. Não, de boa. Só pra até achar as coisas. Entendi. Cara, você tem a formação também como pastor, né? Você fez... Teologia. E a gente estava falando antes a respeito da igreja, essa questão de achar que é bobeira, que é frescura e tal. E tem muita gente que deixa de procurar um psicólogo achando que basta acreditar em Deus, ter Deus no coração, ir para a igreja, que tá tudo certo. É conflitante isso ou é má informação? É bastante conflitante, porque, veja bem, na igreja nós aprendemos que o amor retira todo o medo. Ok. Mas por que você está com medo se você tem o amor? Aí gera um conflito na sua mente. Por que eu estou aqui na igreja, eu recebo todo o amor de Deus, e ainda assim eu sinto medo? Então acaba gerando um conflito interno na pessoa, e às vezes ela fica com medo de falar, de expor esse problema, e ser julgada pela igreja. O cara tem demônio, o cara está em pecado. Normalmente os cristãos julgam os próprios cristãos. Isso é uma das críticas que eu sempre fiz no meio cristão. Para de julgar o teu irmão. Isso é bíblico, né? Sim. Arranca a trava do teu olho Exato. antes de apontar a trava do olho do teu irmão. Exatamente. Então, ao invés de você ajudar, você quer condenar o cara. E aí a pessoa fica com medo de ser julgada. E aí, às vezes, ela até deixa de ir na igreja. Até deixa de congregar justo com esse medo de ser julgada pelas pessoas ali dentro, ser julgada como se ela tivesse um demônio. E, na verdade, o que ela tem é uma doença mental. É um distúrbio, é um problema psicológico que ela tem que ser tratado como qualquer outra doença. Então, é importantíssimo, você que está nos ouvindo, que está nos assistindo e frequenta uma igreja, é cristão, que vença essa barreira, procure um profissional. É porque eu vejo que o argumento que o meio usa é que, eu vou no psicólogo por quê? Porque é mais um homem, sabe? É falho, entende? Então eu vou me abrir para o homem e não para Deus, sabe? Essas coisas. Isso é normal. Assim, até se você observar, por exemplo, eu já ouvi muito isso. Vai vir um pregador famoso de tal lugar. Eu não vou lá não, porque é homem, entendeu? É comedor de feijão, vamos assim dizer. É comedor de feijão que nem eu mesmo. Sim, já ouvi muito isso. Todos nós somos homens, pecadores. Vou falar agora um termo bíblico, para as pessoas entenderem um pouco. Eu sou cristão. Eu não sou um teólogo desviado,
Eu sou um cristão, Praticante. praticante, creio profundamente em Deus, creio no Senhor Jesus Cristo, é o meu Salvador, creio que Deus é meu Pai, entendeu? Eu tenho uma relação com Deus de pai para filho, de filho para um pai, mas eu sou bem crítico aos que as pessoas fazem dentro das igrejas com os fiéis. Eu sou bem crítico em relação a isso. Então, assim, nós somos pecadores. Ponto, eu estou falando aqui como um teólogo agora, como um cristão. Nós somos pecadores. Eu não tenho nenhuma diferença minha para você. Entre eu e você, talvez seja só a nossa fé. Seja só o nosso objeto de fé. E isso não me faz ser melhor ou pior do que você. Às vezes você foi escolhido por Deus para a função X e eu não fui. Então quem escolheu foi Deus e não eu. Então não foi pelo seu mérito. Foi porque Deus decidiu escolher o Daniel para fazer isso. E aí eu, no meu ciúme, ou na minha inveja santa, Colérico. naquele colégio, não, na inveja santa, né, que o povo gosta de falar, naquela inveja santa, porque o Daniel é usado, mas ele é pecador. Mas você lembra lá da passagem do filho pródigo? Sim. O pai deu tudo de melhor pro filho que havia abandonado tudo. E o filho que ficou em casa teve aquela inveja do irmão que chegou. Sim. Não quis nem participar da festa. Poxa, o irmão dele tava perdido, gente. Então tem muito isso no meio cristão. A pessoa fica com inveja ou com aquela coisa, aquele ranço da pessoa que foi escolhida por Deus. Peraí, nós dois estamos no mesmo barco. Nós somos pecadores de forma igual. E quem decide escolher é Deus. Não é eu que decido escolher. Não é os meus méritos. Não é eu ter feito teologia ou não ter feito teologia. Eu vou te citar um exemplo. Quando eu estava fazendo o curso de teologia, e tinha um texto muito difícil de ser interpretado na aula. Eu lembro que tinha um senhorzinho, ele já tinha quase 80 anos. Aquele senhorzinho, ele não tinha a 8ª série. Como o curso era livre, qualquer escolaridade podia participar do curso. Ele não tinha... Acho que ele tinha 6ª série, se não me engano. Eu já estava entrando na 2ª faculdade e eu não conseguia interpretar aquele texto. A maioria de nós não conseguíamos interpretar. E aquele senhor nos deu uma aula de interpretação em cima daquele texto. Ou seja, aí eu falei assim, mas peraí, eu com toda a minha formação, com toda a minha cultura escolar que eu tive, eu não consegui interpretar isso. E aquele senhor simples, vamos assim dizer, até mal vestido diante dos demais, poxa, o cara nos deu uma aula de interpretação daquele texto. Aí vem aquela questão, mas por que ele e não eu? Porque quem escolheu foi Deus. Se Deus escolheu assim, eu vou falar não? Eu vou me colocar como entrave no meio? E aí nós costumamos julgar, mas o cara é pecador também. Eu também sou pecador. A questão é que eu quero olhar segundo ao meu método, e não segundo o método de Deus. Se Deus escolheu, por exemplo, escolheu Davi e rejeitou Saul. Saul era rei. Quem que era Davi perto de Saul? Davi estava lá no meio do mato cuidando de gado. Saul era rei, o cara mais bonito de Israel. Ele foi escolhido pelos méritos. O povo elegeu Saul pelos méritos. Era o homem mais alto, era o maior lutador que tinha. E Deus pegou o menino lá. É engraçado que colocam Saul nos filmes como um derrotado, né? Na verdade, ele não era um derrotado, né? Ele é o maior guerreiro de Israel. Ele foi escolhido pela população. Ele não foi escolhido por Deus, foi escolhido pela população. Entendi. Quando a população pediu um rei para Samuel, falou: todas as nações em volta têm um rei. Nós não temos um rei. Nós queremos um rei. Samuel ficou triste, Deus ficou mais chateado ainda com aquele povo, porque era Deus quem governava, através dos sacerdotes e dos profetas e dos juízes, e o povo pediu um rei. Então, quando o povo pediu um rei, eles escolheram Saul. Por que eles escolheram Saul? Porque era o mais alto, era o mais forte, era um guerreiro. Uhum. Então, aí Deus rejeita Saul por causa das atitudes de Saul. E aí Deus escolhe outro, um menino que cuidava de ovelhas lá no meio do pasto. Mas qual era a diferença entre esse menino e Saul? Saul era um rei famoso e tal, em toda a região. Aquele menino defendia as ovelhas dele com unhas e dentes. Vinha leão, ele matava o leão, ninguém via isso. Vinham os ursos para matar as ovelhas, ele defendia as ovelhas. Ninguém via isso lá no meio do mato, no meio do pasto. E nos seus momentos que estava ali, vamos dizer assim, de calmaria, ele entoava os seus salmos para Deus. Então Deus falou: esse cara vai cuidar da minha nação. Davi era tão pecador quanto Saul? Talvez até mais.
Mas Deus escolheu ele. E eu vou falar não? Então rola meio que uma inveja santa, vamos assim dizer. Eu acho engraçado porque, tipo assim, beleza, eu não vou procurar o psicólogo, mas às vezes a gente cansa de ver escândalos nas igrejas com pastores que as pessoas confiam e acabam se desacreditando. E o psicólogo, o psiquiatra, o psicanalista, ele vai fazer um tratamento individual. Ele vai deixar você falar as suas dores, não é isso assim que funciona? O psicanalista é o seguinte, quando um paciente vem até mim, eu não vou julgar ele. Ele é uma pessoa que precisa de tratamento. E eu vou ajudar ele nessa questão. Uhum. Para mim não importa se ele é homossexual, se não é, se ele usa droga, se ele não usa, se ele é negro, se ele é branco, se ele é magro, não importa, eu não estou aqui para julgar ele. Eu estou aqui para ajudar ele numa situação X. Ele está passando por um problema e eu quero identificar esse problema para devolver a vida, a qualidade de vida que ele tinha antes. E eu não estou aqui para fazer nenhum julgamento X. Entendeu? Então, o tratamento é individual com a pessoa, ela vai passar pelas terapias para que ela tenha uma vida melhor, sem pré-julgamento. E, infelizmente, lógico, muitos pastores hoje têm formação de psicologia, de filosofia, PNL são coisas para ajudar as pessoas. Sim. Ele precisa, porque ele está lidando com o público. Ficou muito hoje está muito comum a PNL no meio meio pastores. Cristão, sim, no meio evangélico, porque, principalmente. Cara, muita gente não conhece a PNL, a programação neurolinguística. É uma técnica usada para reprogramar a mente da pessoa, só que isso de maneira individual, em uma sessão ali. Então, hoje eu vejo pastores usando gatilhos de PNL assim, na cara dura. Eu falei, ei, amigo, calma. É PNL, isso aí é individual, calma. Isso aí é para usar com que o cara consiga alcançar o melhor dele. E não é para todos, né? E não é para todos. Aí, se você usa o mesmo gatilho para todos, tem efeitos diversos. Hoje eu vejo que o PNL, a programação neurolinguística, ela é usada de uma maneira muito abrangente, sendo que, na verdade, ela é direcionada a um grupo específico de estudo e tal, enfim. E eu vejo que é muito banalizado dentro das igrejas hoje da PNL. E às vezes você confia a sua vida à mão de uma pessoa que está ali de frente, só que ela está usando a psicoterapia, a psicologia, a PNL com você e você não notou. Isso que eu acho engraçado. Isso tem outro nome, chama manipulação. Ela está usando os meios que ela tem para te manipular, para te manter ali dentro. Isso quando não começa com as ameaças. Vou te citar alguns exemplos, falando de igrejas. Um exemplo, não sei se você já ouviu, eu já ouvi. Eu não te dou... A pessoa quer ir para outra igreja e o pastor fala assim, eu não te dou minha bênção para você ir para lá. Já. Se você for, você está debaixo de maldição. Aí você tem que ser acolhido por... Como é que fala a expressão? Quando você é recebido sem a carta de indicação. Sim, sem a carta de recomendação. Aí eles te recebem por... Eu esqueci a palavra. Me fugiu a memória. Mas eu vou te dar uma coisa. Vou te citar um exemplo da Bíblia. Já aconteceu isso comigo, inclusive. A Bíblia fala o seguinte. Quando Deus abençoou Abraão, ele disse o seguinte: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e abençoarei os que te abençoarem. Ou seja, vamos fazer um cálculo matemático aqui da coisa. Se eu sou descendente de Abraão pela fé, eu sou descendente de Abraão, porque eu também acredito pela fé. Ou seja, eu sigo pela fé mesmo caminho de Abraão. Abraão não foi pela lei, foi pela fé, debaixo de uma promessa de Deus. Então, eu me identifico como descendente de Abraão pela fé, certo? Ou seja, a mesma promessa sobre Abraão está sobre a minha vida. Perfeito. Então, se um pastor, ou seja, lá quem for me amaldiçoar, eu não estou sendo amaldiçoado. Ele está sendo amaldiçoado e não eu. Porque Deus prometeu para Abraão, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Entende? Você é filho de Abraão. Você é descendente de Abraão. Então, se alguém te amaldiçoar, muito cuidado. Não se preocupa, porque na verdade o amaldiçoado está sendo ele. O que você tem que se preocupar é você amaldiçoar alguém, porque não é a pessoa que está sendo amaldiçoada. É você mesmo. Sim. Em vez de você amaldiçoar, abençoa. Não entendi. Essa questão psicologia, psicoterapia e igreja é um pano para manga, né? A gente tem bastante debate aqui a noite toda. Mas eu queria voltar, inclusive até para a gente começar a finalizar. Existe tipos de depressões.
né? Então, existe várias depressões. Fala para mim algumas dos seus sintomas, como elas se desenvolvem normalmente, como que Olha acontece. só, existe a depressão leve, a depressão grave e a gravíssima, vamos assim dizer. A depressão leve é aquela que não te leva exatamente para o quarto ali as 2 semanas, 3 semanas, dentro de um quarto trancado, vamos assim dizer. Mas é aquela depressão que te deixa com baixa autoestima, que te deixa sem vontade de fazer as coisas do dia a dia, que a gente, vamos dizer, aí o seu familiar fala assim, mas você está na preguiça. Não é nem isso, a pessoa está tão baixa autoestima, que ela está tendo uma síndrome de depressão, um ataque de depressão ali, mas ainda é leve. Não é um caso de suicídio. O caso de suicídio é quando chega, depressão realmente está gravíssima e a pessoa fala assim, eu perdi o desejo de viver, perdi o gosto pela vida. Você já deve ter ouvido isso. Eu já ouvi, lembro do meu amigo que suicidou e falou assim, eu perdi o gosto de viver, irmão. E era tão triste isso, porque a gente ia lá na lojinha dele, ele tinha uma lojinha, esse material evangélico, a gente sentava lá na porta, batia papo, tomava um café, discutia sobre a Bíblia, discutia muitas coisas, a gente batia um papo ali, pescaria. E aí um dia eu cheguei lá, eu fui pedir para ele uma oferta, que nós íamos fazer uma gincana na igreja. E eu falei, irmão, você não quer me doar uns CDs, alguma coisa, um livro para fazer a gincana lá na igreja? Eu falei, entra na lojinha e escolhe o que você quer. Aí, sentei ali, né? Foi tão automático aquilo, ele pegou olhar daquele, sabe aquele olhar assim no horizonte, perdido? Eu falei, irmão, escolhe o que você quiser aí. Eu tinha essa liberdade para isso. Mas eu senti que, falei, cara, o que tá acontecendo, velho? O que tá acontecendo com você? Ele falou, mano, perdi a vontade de viver, cara. Esse mundo para mim já não tem mais gosto. Ou seja, ele estava em estado de depressão profunda, grave, atacado. Tanto que poucos meses depois ele tirou a própria vida. Entendeu? Mas sabe, aquela tristeza, aquela angústia, aquela coisa assim, o cara tá longe. Faltou ele procurar um psiquiatra, Então ele tava assim. Ele ou não já estava no limite? Ele mesmo? não me falou. Nós fizemos de tudo que podíamos fazer como cristãos. Na época você não tinha psicanálise. Eu não tinha psicanálise, não entendia nada. Então tudo que dentro do conhecimento que nós tínhamos, de conhecimentos bíblicos, de oração, de jejuar por ele, de orar junto, de estar motivando, nós fizemos. Mandamos ele para um seminário e tal. O pastor falou, não, vamos te mandar para um seminário, que lá você vai ter ajuda. E, sabe, ele voltou a orar, voltou a ler a Bíblia, ter comunhão com Deus. Mas ainda assim, passou isso, ele tirou a própria vida. Então, eu cito esse caso porque foi o caso mais próximo que eu tive. E me impactou muito. E é um dos motivos que me levou a estudar psicanálise. Então, assim, ele estava no estado de uma depressão gravíssima. Ele nunca citou para nós se estava ou não fazendo tratamento psicológico, ou com psiquiatra, ou com psicanalista. Então, assim, o meio que ele corria era nós. Recorria a nós, a mim, ao pastor Hélio e aos irmãos ali da igreja. Então, a gente conversava muito com ele, aconselhava, brincava, levava para pescar, levava para tentar fazer a pessoa viver de volta, entendeu? E é importantíssimo isso para quem está com depressão, é tentar levar a pessoa a ter uma vida de volta. Entendi. Vamos se divertir um pouco para mudar a cabeça da pessoa, entendeu? Eu posso dizer que uma das maneiras de vencer a depressão é socializar? É necessário. Socializar é o principal. Porque na depressão você corre da socialização. Você quer se esconder da socialização. Você não quer ver pessoas. E nós precisamos ver pessoas. Por que atacou tanto a depressão durante o período de pandemia? Porque nós não víamos pessoas. Nós já não saía para ir aqueles que gostam de ir no barzinho, tomar ali sua cervejinha, já não podia ir mais. Você ir numa lanchonete, comer um sanduíche, já não podia ir mais. O netinho ir na casa do vovô para brincar, já não podia ir mais. As crianças ir para a escola, se divertir com os coleguinhas de escola, já não podia mais. A pessoa já não podia ir mais para o trabalho. E ficava trancafiada dentro de casa. Então, isso aí levou as pessoas a perder a socialização. E com isso atacou os índices de depressão. E você liga a TV, é morte daqui, é fulano que morreu. Aí começa a morrer amigos, começa a morrer parentes, familiares. Então, tipo, cara, você vai ficando num estado caótico do negócio. Fala, pô, daqui a pouco chega em mim. Entendeu? E aquela preocupação constante. Então, é necessário socializar. Sai, se diverte, vai, sei lá, vai pescar, vai nadar, vai encontrar os amigos, vai
bater um papo, jogar um futebolzinho, as mulheres vai no shopping, gastar o cartão de crédito do marido. Além de socializar, existe outros meios para poder amenizar ou curar? Bom, a alimentação é extremamente importante. Você manter uma alimentação saudável. Uhum. É extremamente importante você saber o que você come. Mas o tratamento médico, profissional, é o mais importante, né? O médico psiquiatra ele vai te recomendar alguns antidepressivos e vai te recomendar a psicoterapia. Aí, os terapeutas, os psicanalistas, os psicólogos, vai tratar dentro das psicoterapias para poder trazer de volta essa pessoa, essa alegria de viver, essa motivação de viver, porque nós temos que ter motivação de viver. Quando você perde a motivação de viver, você está um passo da depressão. Sabe o que eu lembro que eu falei para um amigo meu uma vez? Ele falava assim, não sei se eu já falei que eu já fui preso pela migração, né? Fiquei 4 meses. E um amigo nosso, que também saiu, tá aqui também, ele falava, fulano não tem chance para ele ficar no país. Aí eu cheguei nesse amigo meu e falei, cara, ele tem uma esperança, não tira a esperança dele, não. Nunca tire a esperança de um homem. Porque o dia que você tirar a esperança de um homem, ele só resta a morte. Aquela esperança de que a sua vida vai melhorar amanhã, de que seu projeto vai dar certo, de que seu casamento vai dar certo, de que seus filhos serão alguém de respeito no futuro. Nós temos essa esperança em nós. Se tirar essa esperança, acabou. Eu até estava falando com o Marcos mais cedo, na hora que a gente estava mexendo aqui. Existe um ditado africano que diz assim, espero que quando a morte te encontrar, você esteja vivo. Porque tem muita gente Já que tá morreu e não sabe. Não sabe, tá igual um Porque a esperança é o que te mantém vivo. As suas metas, os seus sonhos, isso tudo está envolvido. Então, às vezes, as pessoas perderam as metas, perderam os sonhos e de fato, estão mortas. Elas estão passando. Você já ouviu falar do livro O Inferno de Dante? Sim. A primeira frase que tem quando você chega no inferno é abandone toda a esperança. Exatamente. No livro dele, né? Sim. Se você perdeu a esperança, você já está morto. Você só está vegetando nessa vida. E o depressivo tem isso. Ele perdeu toda a esperança. Todo o prazer de viver, ele já perdeu. Então, ele precisa ter esse prazer de volta. E a terapia ajuda muito nisso daí. Terapia é essencial. Pode-se dizer... Eu estava lendo num material científico que nem só os remédios ajudam o depressivo voltar a ter uma vida de qualidade, vamos assim dizer. É necessário uma psicoterapia para que a pessoa, ela não é só remédio, né? Nós precisamos, lógico, dos remédios antidepressivos para te tirar daquele marasmo, daquele baixa autoestima, para te motivar, mas a psicoterapia te faz entender os gatilhos que te levaram aquilo tudo ali e você superar aquela situação delicada que você está passando. Não, show. Cara, obrigado pelo bate-papo. Foi bem esclarecedor hoje, a gente falou bastante sobre a depressão. E espero você no próximo quadro aí para a gente continuar falando esses temas importantes e trazendo isso para a comunidade brasileira, Rony. Eu que agradeço e espero todos vocês na próxima live aí com vocês. E vocês que nos assistem, espero que quando a morte chegar, ela encontre vocês vivos. Então, se você precisa de tratamento, se você precisa de cuidado, se você precisa de alguém para conversar, um profissional, pode estar entrando em contato com o Rony, que com certeza, de alguma maneira, sua vida vai melhorar, caminhos vão se abrir e espero que vocês estejam bem vivos para aproveitar o melhor dessa vida. Valeu!